Muitas pessoas têm medo de envelhecer, fazem tudo para manter a juventude eterna. Mas como lidar com a cabeça, os sentimentos, as emoções? Como fica a saúde mental no processo de envelhecimento? Conversamos hoje com a psicóloga Ionara Lohmann, que vai falar conosco sobre a importância dessa saúde mental. Fique com a gente, o programa tá ótimo. Interativa 22 anos. Escolha diferente. Escolha Unicred. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem. Muito obrigada por participar desse programa e falar de um assunto que é tão importante. Como lidar, então, com as emoções no processo de envelhecimento? Como aceitar o envelhecimento? Eu agradeço a oportunidade e é um assunto realmente muito importante e eu acredito que isso também é muito subjetivo. Cada pessoa lida de um jeito, tem experiências, né, que vão fazendo com que o comportamento se apresente de uma forma ou de outra. Talvez se eu pudesse orientar as pessoas, eu diria, façam psicoterapia. A terapia, a análise, em qualquer idade, tendo desejo, ela é fundamental, é fantástica. A pessoa pode realmente alterar comportamentos, melhorar a autoestima, se ver de outras formas, mudar a visão de mundo. O que é ser idoso, uma pessoa idosa? Para mim, significa algo. Para outra pessoa pode significar outra coisa bem diferente. Então, é uma questão de sentir. Talvez eu pudesse citar Ângela Mucida, é uma psicanalista, escritora. Ela escreveu um livro onde fala que o sujeito não envelhece. Por que não envelhece? Porque o sujeito está intimamente ligado ao inconsciente. E o inconsciente é atemporal. Então, não podemos dizer que esta ou aquela pessoa envelheceu. Temos que ter um olhar cuidadoso para entender como aquela pessoa se sente. Então, o envelhecimento é um estado de espírito, é um sentimento? Basicamente, pode-se dizer que sim. Como eu me sinto diante do comportamento daquela pessoa que tem um olhar de estranhamento para com o idoso? Eu posso me sentir de uma forma natural e outra pessoa talvez se sinta ofendida. E aquele olhar realmente é preconceituoso ou é um olhar carinhoso? Que tem muitas pessoas que têm realmente uma visão diferenciada. Penso que as pessoas mais idosas têm mais experiências. E esta é outra questão também. As experiências, elas também são subjetivas. Não podemos associar a idade, dizer essa pessoa é idosa, ela é madura. Ela é madura naquilo que ela viveu. Esse é um ponto importante, porque nós vemos pessoas com 60 anos de idade que não amadureceram em alguns aspectos e continuam com, às vezes, alguns comportamentos de adolescente. Exatamente. São fases que a pessoa ultrapassou, o que ela não vivenciou da forma adequada, não elaborou. Então, muitas vezes, uma pessoa de 50, em alguns quesitos, ela não tem realmente a maturidade que se espera, que se traz na fala. E a questão, Ionara, bem importante quando a gente fala em saúde mental e o entendimento. Quando nós falamos em saúde mental é entender os ciclos, entender as fases, aceitar. Tem pessoas que não aceitam. Né? Até recentemente teve um vídeo da Suzana Vieira que ela disse que queria processar quem chamasse ela de idosa, que ela não era velha. E a Glória Maria, jornalista que faleceu, ela nunca dizia a idade dela, era proibido falar a idade dela. E aí, quando ela faleceu, a gente descobriu que ela tinha 73, 74 anos. E nós nunca sabíamos se ela tinha 40, 50, 60, a gente sabia que ela era uma das jornalistas mais antigas. Então, a questão da idade, da aceitação da idade, ao mesmo tempo dizer assim, a minha idade mental, ela é ótima, eu tenho uma idade com vigor, com planos, com energia, então eu tenho 70 anos, mas eu tenho vitalidade. Enquanto às vezes tem muitas pessoas
que tem 30 anos e não tem vitalidade, não tem energia, não tem planos, não tem sonhos. Então, como medir essa idade? Tem idade cronológica, tem idade biológica e tem idade mental. Existe alguma diferença? Existe sim uma idade mental, a idade cronológica, mas o comportamento das pessoas são diferentes. Eu posso talvez citar um exemplo de uma amiga. Ela tem mais de 60 anos, pratica atividade física com pessoas de 30 anos, sem problema algum. Então, ela convive com essas pessoas de forma harmônica e, num dado momento, ela disse que relatou a idade que tinha e as pessoas olharam para ela de outra forma. Então, é o mesmo caso da Suzana Vieira e de tantas outras pessoas. Como eu percebo o olhar do outro e como o outro percebe essa questão. Justamente por isso nós estamos discutindo cada vez mais esse tema está em voga, porque não se pode fechar. Cada pessoa vai entender de uma forma, vai se comportar de uma forma. O autoconhecimento, ele ajuda muito. E nós também temos essa preocupação com a saúde física, né? Mas a saúde mental, ela está intimamente ligada nas questões do envelhecimento, até mesmo pela reserva cognitiva. Quando se apresentam algumas patologias, se a pessoa... Vamos imaginar duas pessoas, uma que é analfabeta e a outra que tem um certo grau de estudo. As duas têm Alzheimer. Os sintomas vão se apresentar de forma diferente. Por quê? Talvez aquela pessoa que estudou menos, ela fique irritada, se sinta desconfortável. E aquela que tem uma reserva cognitiva, quando ela chega aquela pessoa que ela não lembra quem é, ela vai saber que ela tem que oferecer um copo d'água, mandar entrar, sentar. E aí ela pergunta para o filho, quem é? Então, nós pensamos sempre nessa imagem corporal, na parte estética, mas a parte cognitiva também é fundamental. E sobre essa questão, que muitas pessoas, elas chegam no momento que elas lutam, né? Elas ficam com aquele desejo desenfreado de se manter jovem. E hoje a medicina estética está aí, com avanços, né? E realmente hoje as mulheres de 60 aparentam 40, né? Os 60 são os novos 40. E isso é muito bom, porque a parte física, os recursos, eles vão estar aí para ajudar mesmo. Mas a questão que eu falo, eu preciso constantemente essa aceitação das pessoas para me parecer, não, tu não aparenta como aquela fala que nós tínhamos antes, né? Tu não aparenta a idade que tem. Eu não imaginava, aquele etarismo. Fala um pouco sobre isso. Em 69 já se começou a estudar isso. Foi o precursor do termo ageísmo, Robert News. Ele era um norte-americano. Então, essas questões nós trazemos na fala, é quase que estrutural. Puxa, você está bem para a tua idade, não aparenta a idade que tem. Como tu devia ser bonita. Meu Deus. É cruel, né? Realmente é cruel. Mas isso são questões culturais. Existe no Brasil um marco cronológico dos 60 anos em função de alguns benefícios, e acredito que isto brevemente seja revisado, mas a estética realmente é o que mais se percebe. Existem algumas atrizes lindas que mesmo assim passam por uma certa correção da imagem para aparecer em revistas, filmes, e como ficam as mulheres normais, como ela se sente. A Bruna Lombardi, com 70 anos, destruiu toda uma geração, porque ela, com aquela imagem dela aos 70 anos, quem é linda desse jeito aos 70 anos? E aí causa aquela frustração, né, Ionara? Aquela frustração, porque quantas pessoas vão chegar aos 70 anos com toda aquela vitalidade, aquela beleza? Ela sempre foi linda, maravilhosa. E a comparação, eu quero ser igual a ela, mas se eu não era quando eu tinha 18, não vai ser com 70 que eu vou ser igual a ela. E como me aceitar neste aspecto? Não, eu quero ser que nem a Bruna Lombardi, aos 70 anos, linda, maravilhosa, cheia de colágeno, cheia de cabelo, cheio de, né? Ela não aparenta, ela não tem a postura. Mas qual é a postura? Qual é a postura que nós devemos ter? Né? Não, isso não combina contigo, com a tua idade, tu não pode mais fazer isso. Não pode fazer uma escolinha com a tua idade. Qual é a idade que a gente tem que se portar de tal forma? O sujeito não envelhece.
como eu havia falado no início, então ele pode se comportar como ele deseja se comportar. Eu acho que é justamente esse o ponto que deve ser estudado, ponderado, o respeito. Se eu desejo fazer procedimento estético, eu posso realizar. Eu acho que existem os procedimentos justamente para isso. As pessoas estão cada vez mais mantendo a mente ativa e querem ter um corpo jovem, bonito, saudável, e isso não impede de que a pessoa realize se ela tiver condições. Mas talvez tivéssemos que não só fazer o questionamento, o que eu devo fazer, como eu vou fazer. Geralmente a gente faz uma pergunta e quer a resposta pronta. Eu tenho alguns pés de galinha, então que procedimento eu posso fazer? Talvez poder questionar mais sobre a própria pergunta. Devo fazer agora? Por quê? Qual o benefício vai me trazer? Tem uma pesquisadora da mente humana, do comportamento humano, a Suzy Orbach, que ela criou a campanha da beleza real. Justamente ela fala sobre o Photoshop da depressão. Que mulheres normais veem aquelas mulheres belíssimas, então é uma beleza irreal, é algo inatingível. Acho que o bom senso permeia todas essas questões. E a questão de trabalhar o interior, acho que a questão de fazer a terapia, procurar a ajuda de um profissional, muito se investe no estético, né, no exterior. E como é que está aqui dentro? Exatamente. Porque a alegria não tem creme para alegria, né? Não. Muito interessante isso que você está falando. O humor, ele faz com que tu perceba a vida com mais leveza. Então, se você estiver bem internamente, certamente não é um pé de galinha, o sobrepeso, que talvez possa te incomodar tanto. Essas questões psíquicas têm um fator muito, muito relevante, né? A distorção da imagem corporal. Porque, na realidade, aos 60 anos, hoje, a pessoa está ativa, está criando projetos, está abrindo empresas, está trabalhando, está fazendo, muitas vezes, uma segunda carreira. E nunca é tarde para começar um novo projeto. Teve uma polêmica nesses tempos de uma pessoa que estava fazendo faculdade com mais de 50 anos e as meninas de 18 anos debochando que a fulana era a terceira idade. Opa! Existe algum momento que diz, não, agora tu não pode estudar mais, tu não pode mais aprender? Quem disse que aos 60, 70 anos eu não posso iniciar uma nova faculdade? Silvana, talvez eu possa citar um exemplo, o meu. Eu acho que eu sou o exemplo vivo de que os sonhos não envelhecem. Eu me reorganizei, me reinventei e graduei em psicologia aos 50 anos. Este ano eu completo 59 anos. Estou feliz, realizada. As pessoas, cronologicamente, envelhecem, entre aspas, mas os sonhos não, e a busca deve ser contínua. Tem um recorte de contos da Ana Suri, onde num trecho, uma neta de 18 anos, ela se refere à avó de 92 como idosa. E a avó relata no conto que ela não contesta, porque a neta só tem 18 anos. E ela com 92 já teve 18, 20, 30, 40, 50, 92. Então as experiências de vida fazem com que você dê conta, ou deveríamos dar conta, desse olhar um tanto descuidado de quem ainda não viveu e não passou por várias etapas da vida. Tem muito do como a pessoa se sente e o olhar do outro para com a pessoa. Muitas vezes é o que nós já relatamos, que não é um olhar com má intenção. É como eu me vejo diante do olhar do outro. As questões são internas. Então, se o psicológico estiver bem, emocionalmente bem, uma pessoa bem equilibrada, bem humorada, que busca se manter ativa das mais variadas formas, ela certamente vai ter uma aceitação maior. Tem uma fala do Geraldo Rufino, nós trouxemos ele para Santa Maria, ele tem vários livros, e ele fala que ele não se ofende com as pessoas. Tu pode me xingar, tu pode ser racista, tu que está sendo racista. Eu não me ofendo. A questão é como eu lido com o que as pessoas fazem. Realmente. Então aí vem a questão da autoestima.
o quanto é importante entender isso. Realmente, a capacidade de se magoar, de se ofender é o peso que eu dou. Tem coisas mais importantes, talvez, né, para fazer então, na vida. E esse olhar de o que as pessoas falam da tua aparência, o que as pessoas falam da tua idade, realmente, às vezes é chocante. Dizer, muito bem, eu cheguei aos 60 anos, agora eu tenho a carteirinha de idoso, vou pôr no carro, vou ficar no estacionamento preferencial, a fila preferencial. Eu digo, meu Deus, mas eu não sou. Eu tô ali malhando com a gurizada de 20, né, como essa tua amiga. Eu não vou ficar num estacionamento de idoso. Então, em que momento tu é idoso mesmo? Em que momento realmente tu se sente idoso? Agora eu sou a dita vovozinha, que vou parar, vou relaxar, vou fazer tudo muito mais devagar. Essa aceitação corporal, mental, cronológica, é que faz a pessoa tomar as decisões, não é? Exatamente. Tem pessoas que se aposentam e querem viajar, querem cuidar do jardim, elas estão felizes dessa forma. E tem outras pessoas que se reinventam na carreira, que querem continuar na ativa, justamente pelo que fala no conto da Ana Suri, porque nós temos várias idades em uma idade. Então, aquilo que tu não viveu, talvez tu tenha a oportunidade de viver agora. Exatamente. E por isso que dizem que muitos avós, às vezes, são melhores avós do que foram como pais. Porque quando estavam como pais, tinham que trabalhar muito. Estavam naquela ansiedade de prover e tudo mais, conquistar. E quando chegam na fase madura de avós, aí eles brincam, aí eles curtem, aí eles fazem tudo que não faziam enquanto eram pais, porque agora é só amar, é amar com doçuro. Amor descomprometido. É um amor descomprometido. E ainda assim tem pessoas que não se sentem bem com esse termo. Olha só. Avós. Sim. Olha, na frente das pessoas tu não me chama de avó. Tu não me chama de avó, porque isso é coisa de vovozinha, eu não sou vovozinha. E para outras pessoas é a oitava maravilha do mundo, né? Então são questões realmente muito subjetivas que devem ser discutidas, porque cada vez mais as pessoas estão procurando se manter nativas, se manter bonitas, mas em relação a essa beleza, esse desejo desenfreado pela juventude eterna, talvez poder dizer que se for beber da fonte da juventude, nos conte onde é e beba com moderação. Que ótimo, então. Muito obrigada, Nara, por esse papo maravilhoso. É um assunto que a gente vai ter que repetir mais vezes. O quanto a gente precisa trabalhar os processos naturais da vida. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Escolha diferente. Escolha Unicred. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem.